Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. 300 milhões de reais. Esse foi o gasto aproximado da Secretaria Estadual da Saúde aqui no estado de Santa Catarina com medicamentos e próteses importadas no ano passado. Esses medicamentos são comprados por conta de ações judiciais. O cidadão que sabe que existe um tratamento mais avançado para a sua doença, não está ali na lista dos serviços públicos, não está na lista oficial, ele busca na justiça aquilo que ele acha que tem direito. Procura ajuda na justiça para ser assegurado e para ter o seu direito à saúde. O impacto no orçamento geral da Secretaria é enorme e acaba comprometendo outras ações de alcance coletivo na saúde pública. Como resolver esta questão? Vamos tratar deste assunto a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Hoje, aqui no Conversas Cruzadas, nós recebemos Daniel Cardoso, que é consultor jurídico na Secretaria Estadual da Saúde. Também aqui conosco o advogado, assessor jurídico do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina, Dr. Rodrigo Machado Leal. Também recebemos o defensor público da União em Santa Catarina, Gabriel Faria Oliveira, e ainda Dr. Rafael Cleide Vasconcelos, que é presidente da Associação Catarinense de Medicina e médico cancerologista. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Ibagi, 45 anos. Conheça a Agência Trindade na Lauro Linhares. Crie, ouse, invente. Os ingredientes certos você encontra no Imperatriz Gourmet. Bom, há um crescimento avançado do gasto da saúde pública, fruto de ações judiciais. Como é que está esse crescimento do gasto? Boa noite. Sim, Renato, boa noite. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os colegas aqui da mesa e agradecer o convite. Acho bastante importante esse tipo de iniciativa, até para a gente esclarecer uma série de coisas para a população. A perspectiva para 2015 era de que nós alcançássemos a cifra de 250 milhões. Agora, até metade de janeiro, a gente pretende encerrar aí as contas e verificar quanto que efetivamente foi gasto, mas o que a gente viu é que 2014 foi 150, 2015 a gente estava projetando um gasto de 250 milhões, mas ao longo do ano a gente já, ali na Secretaria, já adotou uma série de iniciativas voltadas à redução do custo dessas ações judiciais e da própria judicialização. Acho que 2015 foi um ano bastante proveitoso nesse sentido. Tá, eu até tinha falado 300 milhões, então é abaixo disso. Eu espero que seja abaixo. Tá. Mas nós temos um fato aí que mostra que o gasto ele é crescente. Então, 2014, 150 milhões, 2015, 250, talvez um pouco menos, enfim. Isso acaba comprometendo que tipo de ação da saúde no Estado? Se tu fores parar para pensar, o orçamento da Secretaria, o orçamento livre, né, que é o que a gente fala de orçamento de investimento, ele é numa cifra de 2 bilhões de reais ao ano. 10%, 15% a gente já está gastando com judicialização. Então, são 250 milhões de reais, por assim dizer, que a gente não tem simplesmente a menor ingerência sobre o que fazer com esse dinheiro. Esse dinheiro ele poderia reverter numa série de outros programas e outros investimentos em prol de toda a população catarinense, e eles ficam restritos, às vezes, a determinadas ações, fornecimento de determinados medicamentos, determinados tratamentos de custo elevado, com alternativa prevista no SUS. Eventualmente, nós teríamos dentro alguns tratamentos desses que eles são judicializados e poderiam ser atendidos de forma administrativa. Então, às vezes, até por desconhecimento do próprio funcionamento do Sistema Único de Saúde, a gente acaba pagando judicial, pagando mais caro, um tratamento que poderia fornecer dentro do SUS. E até a título de comparativo, o custo para se atender um paciente por uma ordem judicial, ele é de 5 a 10 vezes mais caro do que para a gente atender ele administrativamente. Para fins de comparação, 200 milhões de reais no ano, com 200 milhões de reais a gente consegue manter
os 13 hospitais da rede pública de saúde durante 2 meses. Se 200 milhões de reais a gente utilizou para atender 8 mil pacientes, esses 13 hospitais eles vão atender 160 mil pacientes no ano. Olha só, é um dado interessante esse, hein? Bom, doutor Rafael, nós temos aí um problema que vem se agravando, é algo muito sério. Onde é que está a raiz do problema, né? Porque o magistrado, ele se vê numa situação, imagino que relativamente confortável, né? Ele não vai querer assumir a responsabilidade, alguém aí no pedido do defensor, do Ministério Público, aí há uma vida que está correndo risco, ele vai lá e passa a bola para o Estado, o SUS é integral, é universal, é tudo e para todos, enfim. Onde é que está a raiz desse problema, no seu entendimento? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos colegas da mesa. Queria agradecer, em nome da Associação Catarinense de Medicina, a oportunidade de estar sendo convidado pela assessoria para a gente poder estar discutindo esse problema que é tão importante, que afeta a vida do cidadão catarinense e brasileiro. E, sem dúvida, assim, a gente pode dizer que a judicialização é um fruto de um sistema universal que optamos por ele na Constituição de 88. O SUS, então, se a gente for imaginar, o SUS seria um jovem, né, de aí, um pouco mais de 20 anos. Temos que evoluir em muitas coisas, mas assim, a essência do problema, a gente poderia dizer que ele passa por financiamento e gestão. A parte de incorporação tecnológica, ela ficou muito desprovida de interesse do Ministério da Saúde, principalmente, ou seja, do governo federal, de uma atuação mais eficaz, uma atuação mais eficiente e que realmente dê a resposta no tempo necessário para a pessoa que está na ponta, que está realmente necessitada. Então, o que acontece é que a justiça, baseada aí essencialmente em liminares, eu estou aqui cercado dos operadores do direito. Se eu estiver falando alguma bobagem, vocês, por favor, me corrijam. Mas, assim, a justiça, na verdade, ela vem para corrigir um defeito, né, da área técnica, que é, na verdade, que é operada por nós, médicos, e pelos demais profissionais da saúde. Uhum. Então, a justiça ela vem para dar essa resposta célere para aquela pessoa que está necessitada. Agora, isso desequilibra mais ainda as finanças, como o doutor Daniel acabou de colocar, e isso faz com que a gente nos distanciemos mais ainda da solução do problema. Então, o que a gente precisa encarar é a necessidade de entender de que esse é o sistema que nós adotamos em 88 e que ele precisa ser defendido. Ele realmente é um sistema muito bem desenhado, ele realmente precisa do investimento necessário e das medidas de gestão necessárias para que ele realmente funcione a tempo de evitar que o cidadão vá buscar na justiça a resposta que ele queria no posto de saúde, na unidade de média complexidade, nas policlínicas, nos pronto-atendimentos e nas unidades de alta complexidade. Agora, doutor Gabriel, é o seguinte, nós estamos falando somente de medicamentos sofisticados que não estão na lista do SUS, próteses que não estão aí na lista do SUS, ou nós estamos falando também de medicação ou tratamentos simples, previstos na lista do SUS e que o cidadão, que o paciente não tem acesso mesmo assim? Boa noite. Boa noite, Renato, boa noite, telespectadores. Queria cumprimentar os nossos colegas de mesa, também dizer que é uma satisfação poder estar participando de mais um debate de um tema importante para a sociedade. Eu queria fixar uma premissa que eu, da mesma forma como expôs o Dr. Rafael, é de que a gente na Defensoria Pública, por já trabalhar durante um tempo com essa judicialização de saúde, também tem uma concepção de que o problema é de gestão e de custeio, né? A grande massa, agora respondendo diretamente à tua pergunta, a grande massa das ações judiciais que a Defensoria Pública interpõe são de pequena monta. É espiriva, é coisa assim que a gente vai botar em torno de R$2.000 a R$3.000 valor da causa ano. Isso daria em torno de R$200 a R$300 ano, que o próprio
custo do processo judicial não justificaria a judicialização. Isso demonstra que é uma falha do sistema. Então, são produtos, serviços relativamente simples, negados? Simples, que vão desde a não incorporação até a inexistência no posto de saúde. Ou seja... Não incorporação seria o quê? Não previsão no protocolo. Tá, ok. Mas nós temos casos também, é bom se dizer, e reiterados, de uma dificuldade de licitação, de um atraso de licitação, e que faz com que no posto de saúde, durante 6 meses, tenha um medicamento e 6 meses não tenha. Quer dizer, não chega na ponta. Não chega na ponta. E um outro ponto importante, isso é ineficiência do sistema público. Veja, o cidadão que vai no posto de saúde e tem uma receita de uma medicação que não está prevista no SUS pelo próprio médico do SUS, é uma esquizofrenia do sistema do SUS. Que loucura, isso acontece, é? Sim. Reiteradamente o problema é esse. Em se tratando de defensoria, que é a pessoa que utiliza necessariamente o SUS por ausência de capacidade econômica para ter um plano de saúde, ele vai no posto de saúde, o médico público receita para ele uma medicação que às vezes não tem no posto de saúde. Ali nasce a pretensão. Por que o médico não receita o que tem no SUS? Ou o medicamento não funciona, ou o médico, enfim, está se desviando do protocolo clínico. Não está no posto ou não está nem na lista do SUS, às vezes, esse medicamento? Por vezes não está no posto, por vezes não está na lista. Ok. Nós temos situações distintas. E temos também, claro, as judicializações custosas dos oncológicos, enfim, de alta complexidade. Mas isso é minoria? São minoria em termos de ação, mas são maioria em termos de custo. Mas no bolo esse de 250 milhões é o que mais pesa ou não? 180 vai ser oncológico, é isso, Daniel? Não chega a 180, mas é bem expressivo. É bem expressivo. O que vale é o volume, né? Financeiro. Por Estado, o volume. Para a sociedade, o número de gente atendida. Enfim, são duas atitudes, mas o volume financeiro é o dado a ser atacado primeiro, né? Mas isso, a grande maioria dessas ações de volume financeiro grande, elas envolvem alta complexidade e envolve também a intervenção da própria União. Em tese, a própria União teria que responder por esses custos e o Estado faz a incorporação desse custo, responde e depois cobra. Então, desses 250, eu não sei se já está a previsão do rateio. O problema é que a União ela só participa naquilo que ela é parte do processo e ainda assim até 1/3 do custo, né? Mas esse debate tem que passar, quando a gente analisa o financiamento, sobre uma discussão até de pacto federativo, porque, a bem da verdade, a União tem um bolo maior de recurso e responde proporcionalmente menos. E é muito duro para o defensor público e para quem vê o dia a dia do sistema público e suas falhas, dizer que você não vai judicializar uma ação com a expectativa de cura ou de melhora, enfim, vendo todo o cenário, enfim, político. Só na Petrobras, esse ano, eles incorporaram 6 bilhões de reais a título de roubo, de corrupção, 6 bilhões de reais. Nós estamos falando aqui de 200, claro que são entes distintos, mas veja, é difícil você admitir não judicializar a falha do sistema. E a gente, enfim, vê no Poder Judiciário a perspectiva de correção. E até pela judicialização que se tem buscado alguns mecanismos de correção, como a própria Conitec, que foi um avanço, mas foi em razão... É uma comissão técnica. Uma comissão... Mas nós vamos falar sobre isso. Perdão, a Conitec é uma comissão nacional que analisa a incorporação de novas tecnologias no SUS, mas que ainda tem bastante deficiência em termos do time de incorporar novas tecnologias. De time, eu acho que tem uma correlação com a questão custeio também, mas que foi um avanço. E outros avanços, como comissões, digamos, estaduais, para analisar os casos concretos e fazer uma definição de acordo com o que tem no SUS, ou aquilo que se pode comprar sem judicialização, ainda que não tenha no SUS, também são avanços que estão ocorrendo. Muito bem. Bom, doutor, no seu entendimento, o cidadão está no pleno direito de buscar o seu benefício, né? Na medida em que está lá na Constituição brasileira, que o Serviço Único de Saúde ele é integral
e universal, então é tudo e para todos, é isso que quer dizer integral e universal. Ele pode requerer aquilo que o médico prescreve como o melhor tratamento, é isso? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos demais colegas, boa noite aos telespectadores. Eu agradeço também a oportunidade de participar desse debate num tema tão sensível à sociedade. E respondendo diretamente a sua pergunta, é isso mesmo, Renato. A Constituição prevê essa universalidade, esse direito universal à vida e à dignidade humana que passa pela questão da saúde. Nós, como advogados, nós nos vemos na obrigação de dar guarida ou instrumentalizar esse direito, né? Mas também eu quero lembrar aqui que o advogado pode assumir, deve assumir o papel de primeiro juiz da causa. Então, pelo menos nós temos esse comprometimento de não levar ao judiciário, porque, veja bem, o que significa levar uma demanda ao judiciário? É o reconhecimento de uma incapacidade administrativa e gerencial de solucionar o problema. Ou seja, se o problema está chegando às barras do judiciário, é porque o Estado não conseguiu dar uma resposta efetiva àquele problema. É só por isso que você socorre a um outro órgão, né, para dizer, olha, nos ajuda a resolver esse conflito que internamente não foi resolvido. Mas o advogado, ele tem esse papel, sim, de fazer uma primeira filtragem. Então, não é qualquer... o médico teve o diagnóstico da doença e já vai sair lançando mão do medicamento mais moderno, mais caro, importado e tal. Não, a gente também tem esse cuidado de solicitar, isso é até uma recomendação que veio do judiciário, de solicitar um adequado relatório médico para uma comprovação preliminar da adequação e a eficácia daquele tratamento que está sendo proposto àquela doença. Ou seja, a doença já teve um histórico, já passou por... o médico já lançou mão de alguns medicamentos que estão no protocolo da tabela do SUS. Pelo menos esses são os casos que mais chegam a nós, que são os oncológicos, que acho que é o foco da discussão aqui, que gera o maior custo. Mas então, a gente tem tomado essa cautela de solicitar um bom relatório médico, uma descrição do histórico clínico daquele paciente para comprovar para o juiz e deixá-lo mais confortável, no sentido de verificar que não é uma aventura jurídica, né? Que realmente o tratamento é sério, se utiliza primeiramente os protocolos clínicos estabelecidos no SUS e, poxa, a doença evoluiu, a doença progrediu, então vamos solicitar um medicamento de maior custo, que necessariamente é mais tecnologicamente avançado. Mas aqui eu acho que a gente pode entrar numa outra discussão que volta ao que estávamos debatendo aqui, a questão do custeio e da administração. Gestão. Veja bem, se tudo passa por uma questão de financiamento público desses gastos enormes de medicamento, por que, eu lanço aqui uma breve discussão, por que o Estado, e o Estado tem meios, principalmente a União, né, tem meios de regulação de mercado? Então, eu lhe pergunto, por que o Estado ninguém está falando aqui de quebra de patente, nada disso, que seria um tiro no pé. Mas por que um medicamento como o Avastin, por exemplo, ou como o Erbitux, que são oncológicos, ele é comercializado a uma razão de 4 vezes mais barato na Europa do que no Brasil? Por que quando ele é internacionalizado, ele quadruplica o preço? Isso me parece que é uma falta de gestão sobre preços. E isso é possível. Existe aí CAD, existe vários órgãos do governo que poderiam fazer uma gestão. Outro aspecto, se o Estado sabe que no ano de 2014 ele gastou vamos falar aqui do nosso Estado de Santa Catarina, uma média de 150 milhões, e no ano de 2015 talvez ultrapasse 250, e talvez em 2016 ultrapasse 300, por que ele não começa a tomar medidas acautelatórias, por exemplo, de fazer uma licitação em amplo espectro dos medicamentos ou das órteses, das próteses mais solicitadas, para já fazer como é que eu vou dizer assim, um fluxo de caixa aí adequado, né? Para já fazer um depósito desses medicamentos, no sentido de, poxa, eu sei que eu vou ter essa demanda, né? Então, se você faz isso de maneira antecipada, você lança a mão do procedimento licitatório correto, você pode comprar, não de afogadilho com uma ordem judicial em cima, você pode comprar esse medicamento num valor melhor do que o de mercado, né? Porque quando vem a ordem judicial, o Estado tem que se virar, tem que correr, e às vezes acontece até de depósito judicial na conta do paciente para comprar o medicamento. Me parece um pouco de distorção isso. Sim, né? eu preciso chamar um intervalo comercial. Claro. Nessa sua fala, eu estava imaginando aqui o seguinte, né? Quando o senhor traz essa notícia
notícia que é bem preocupante de que um medicamento oncológico na Europa custa 4 vezes menos do que aqui no Brasil. Se nós formos recorrer a um pensamento de esquerda, clássico, tradicional, né, a lógica é de que a indústria imperialista explora a América Latina e lá fora os preços são não abusivos. E lá o trabalhador é bem mais remunerado do que aqui. Bom, num pensamento, digamos assim, mais liberal, a tese é de que o custo do Brasil, a logística, a carga tributária faz com que o medicamento aqui no país seja mais caro. Bom, você em casa que escolha ali a sua tese preferida. Nós vamos para o intervalo e até já. A judicialização da medicina acarreta em alto custo para os cofres públicos. 2015, o ano que terminou aí há uma semana, teve um gasto com a judicialização na saúde para a Secretaria Estadual de Saúde na ordem de 250 milhões de reais. Bom, doutor Gabriel, é o seguinte, quem é que tem acesso? Quem é que mais faz a demanda? Porque eu posso pensar em casa, mas então é o mais pobre que mais faz a demanda. É ele mesmo? É o hipossuficiente que mais consegue resultado na justiça para as demandas na área da saúde ou não? Então, Renato, na Defensoria Pública é só o hipossuficiente. Sim, então, quer dizer, na sua clientela, sim. Da nossa clientela. Então, a gente tem uma quantidade, assim, bastante expressiva de judicialização, aqui na Grande Florianópolis, em Joinville também. Enfim, e via de regra já se montou um fluxo de trabalho. A gente, como o doutor Rodrigo expôs anteriormente, existe um formulário para perguntar se tem o medicamento do SUS, se não tem, por que não está funcionando. Então, a gente tem uma preocupação de respeitar o sistema, no sentido de buscar inclusão no tratamento do sistema. Enfim, isso permitiu com a judicialização, a gente ganhe quase que a totalidade dos medicamentos. Por quê? Porque a gente demonstra que efetivamente foi o médico do SUS que receitou e que disse, olha, esse que tem no SUS não funciona para ele. É um caso, às vezes, individual, uma ausência de... Enfim, mas assim, na Defensoria Pública... São os pobres. São os pobres. O que a gente também advoga como operador de direito? O sistema público de saúde é para todos, independentemente de classe social. E a gente a gente tem que ter uma preocupação para não nivelar o SUS por baixo. Pois é, mas aí tem o seguinte, né? Aí o cidadão, ele tem plano de saúde, né? Ele tem plano de saúde, aí ele usa o plano de saúde para as questões, digamos assim, para exames e tal, para consulta médica, quando consegue, na agenda do médico, às vezes tem que pagar por fora, né? Pagar no particular. Mas na hora de comprar um medicamento, ele não vai cobrar do plano de saúde, vai cobrar do poder público. Quando for de alto custo, uma prótese sofisticada e tal. Nesse ponto, assim, a saúde suplementar, ela tem auxiliado o SUS nas suas deficiências. Na questão da judicialização, é uma problemática que envolve muito mais o SUS com o plano de saúde e as suas obrigações. E o Sistema Único de Saúde e as procuradorias estaduais, municipais e da própria União têm um dispositivo legal que permite a eles fazer o ressarcimento dos planos, a pedir judicialmente dos planos, até mesmo judicialmente no mesmo processo. Isso é possível ser feito. Então, digamos, quem tem a assistência privada complementar não necessariamente vai ser excluído do SUS. Mas, além disso, é importante registrar que é um argumento que se quebra na medida em que permite que o Estado cobre. Claro. Então, assim, a pessoa usa o plano privado, não era para usar, era para usar o público, né? Sim. Como todo mundo. Só que o público tem as suas deficiências. Tem fila, demora, com algumas especialidades 2, 3 anos, algumas cirurgias são 80 anos, como eu já peguei, exames de ressonância magnética são 6, 7 anos na Grande Florianópolis. Então, a pessoa faz a opção de ir para o privado. Isso é legítimo? Agora, se o SUS está sendo condenado por um paciente do privado, não é, do SUS também. Mesmo assim, ainda a legislação permite que o SUS possa ir no privado e se ressarcir do privado. Então, o argumento Mas isso acontece? Assim,
que se perde em tudo. Acontecido, assim, sistematicamente, muito tempo não aconteceu. Nas últimas gestões, assim, aí cerca de 2, 3 anos é que a gente vê realmente um crescente aí chegando na cifra de R$1 bilhão, assim, os ressarcimentos da saúde suplementar em relação à saúde pública. O que a doutor Gabriel estava comentando, essa questão da convivência dos sistemas, que a judicialização ela também é uma realidade dentro da saúde suplementar. Também. Nós somos um país com uma carga tributária alta. E a nossa expectativa em relação a isso, ela é grande. Porque uma vez que você precisa do Estado, você quer que o Estado esteja presente. E quando o Estado não está presente, você toma as medidas cabíveis. A verdade é que se fala muito do SUS, que o SUS é ineficiente, que o SUS tem uma série de problemas e, de fato, tem muito que aprofundar. Mas o SUS é o Sistema Único de Saúde Integral Universal, que só tem igual no Reino Unido. O que se pratica no Brasil é, de fato, uma coisa fora de série, tá? E não muito difícil de ser estabelecido. Muito difícil de ser estabelecido, e é o que a gente estava comentando anteriormente. A saúde suplementar se socorre sistematicamente do SUS, porque quem tem estrutura para atender essa população e quem bem ou mal pode não ter a tecnologia de ponta, mas a grande massa e o grande número de cirurgias, quem vai fazer é o SUS. A saúde suplementar, aqui para dar um exemplo, o Hospital Infantil aqui de Florianópolis, tem determinadas cirurgias que só o Hospital Infantil faz, cirurgia do SUS. Não tem Unimed, não tem quem quer que seja. Se o filho de determinada pessoa precisar daquela cirurgia, vai ser no Hospital Infantil. E de excelência. E de excelência, vai ser bem atendido. E aqui eu acho até importante eu fixar desde já a minha posição. A judicialização, da forma como ela vem acontecendo, ela deixou de ser parte da solução e passou a ser parte do problema. A gente cria uma porta de entrada paralela e que funciona da seguinte maneira: o sujeito contrata um bom advogado, pede determinado tratamento, o juiz vai lá e concede. O outro sujeito contrata um outro advogado que não tem sorte, vai em outro juiz, o outro juiz não concede o mesmo tratamento. Sim. E a outra pessoa não tem nem alcance a um defensor público, precisava do mesmo tratamento também, e esse aí não ficou nem sabendo. Pois é isso que eu estou dizendo, então, a questão da justiça, né? Do acesso à justiça também, porque a Defensoria Pública não está em todo o Estado. A Defensoria, não vou nem entrar aqui, esse já é outro debate, né? A Defensoria Pública, a Defensoria Dativa, né? Que era aquele convênio que a OAB tinha com o Estado. Os dativos, eles estavam em todo o Estado, tinham mais capilaridade. A Defensoria Pública, tanto da União como também do Estado, estão mais nas mesorregiões, né? Nas principais regiões. O Estado ainda está sendo implementado. Então, quer dizer, o cidadão do interior não tem acesso ao advogado que vai fazer uma assistência gratuita a ele. Né? Isso quebra a isonomia, porque quebra a isonomia, todo mundo cidadão catarinense, mas para o cidadão, para o João, eu fui obrigado a conceder por ordem judicial. Para Maria, não. É outra falha do sistema, né, que causa incongruência. Agora, uma coisa que tem me dado certa preocupação é que eu acompanho esse tipo de processo, já fiz muito deles pro bono, inclusive, e o que me causou espécie assim, foi que eu já vi decisões judiciais em que o juiz negou o tratamento para aquele cidadão que pleiteou contra o SUS pelo argumento principal de que ele era usuário de plano de saúde. Eu achei aquilo o cúmulo do absurdo, porque eu disse, poxa, o fato de eu contratar uma Unimed para me sentir melhor atendido, enfim, não retira a minha condição de cidadão. Tu paga imposto igual, né? Exato. E isso já... Eu tive já no meu escritório casos assim, que eu tive que dispensar aquela demanda ou extinguir, pedir a extinção daquele processo para ir contra a operadora de plano de saúde. Sabe? Mas uma decisão assim que, ao meu ver, outra distorção que também em causa do judiciário. Mas o judiciário não é um sistema perfeito mesmo, né? Sim. Ele tem essas distorções e... Existe uma discussão, baseado ainda no que o Dr. Daniel comentou, um sistema desenhado para ter o tamanho e a abrangência, né, com a equidade, a integralidade e a universalidade que o SUS se propõe a ter, ele não pode botar menos dinheiro no seu custeio do que a iniciativa privada. E isso vem acontecendo sistematicamente. Então, assim, países como o Reino Unido, o Canadá, em que existem sistemas bem desenhados, assim, o investimento do Estado é cerca de 70% do investimento em saúde naquele país. O que a gente vê acontecendo sistematicamente é que houve
desde a emenda constitucional 29, na verdade, que determina quanto da União tem que ser colocado em saúde, foi regulamentado que estados investem 12%, municípios não podem investir menos do que 15%, mas a União sistematicamente vem se esquivando de colocar uma taxa mínima de investimento. Ela colocou sempre um referencial que hoje está em torno de 4%, um pouco mais de 4% não se compromete, do Produto Interno Bruto. E o que acontece, assim, desta forma, a gente vê que o sistema não vai andar. Porque a gente vinha comentando, então o primeiro setor como o Estado, e o segundo setor como economia, a gente veio falar da questão do preço de medicamentos, e claro que o que regula o preço é exatamente o mercado. O que você pode fazer, por exemplo, na política de medicamentos oncológicos, né? A gente tem uma estimativa que 80% dessas demandas judiciais são medicamentosas e que 80% das demandas medicamentosas são oncológicas. Então, 64% desse volume financeiro está sendo gasto em oncologia por uma via torta. Então, você não está investindo em política de saúde, você está, na verdade, colocando aí, imagina 64% desse orçamento, mais de 100 milhões, então 120 milhões, você está colocando especificamente na área oncológica. Então, o que tem que fazer? Na verdade, você tem que acelerar administrativamente. Se isso não está acontecendo no governo federal, você tem que usar o quê? Pressão da sociedade civil organizada, pressão, aí sim, do ente estadual, do ente municipal, através dos conselhos nacionais e de secretários de saúde, os conselhos dos secretários municipais de saúde, para que você consiga realmente fazer, assim, essa reclamatória chegar a quem de direito, chegar no ministro da Saúde, chegar na presidência da República, chegar no Congresso Nacional, para que isso seja observado. Ele é um sistema, ele precisa ter o seu funcionamento regulado. O que a gente está fazendo é o seguinte, deixando sistematicamente de investir, porque 4% não paga o sistema. Hoje a gente tem uma estimativa que a gente precisaria de 10%, no mínimo, da receita corrente bruta, ou pelo menos de 15% a 20% da receita corrente líquida, o que não está acontecendo. Nós estamos com 4% da receita corrente bruta. Isso é impossível você imaginar que um sistema consiga deixar o cidadão tranquilo e atendido na hora que ele vai ser atendido com esse pouco recurso. Gestão também é problema, mas assim, a essência da judicialização está nessas duas questões. Até para fazer vai acrescentar um dado interessante que estava falando, o maior gasto da Secretaria, efetivamente, são com medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica. São medicamentos que o Estado ele tem disponível na lista e ele entrega desde que a pessoa faça o pedido administrativo e tal. A gente gasta com esses medicamentos cerca de 100 milhões de reais por ano, judicialmente. Ou seja, tem 100 milhões de reais que essas pessoas elas poderiam ter pedido administrativamente. A gente fez um levantamento agora... Mas não chegou por quê na ponta? Aí é que está. A questão é a falta de conhecimento. Esses medicamentos eles estão padronizados. A gente fez uma análise... Falta de conhecimento de quem? Falta de conhecimento tanto do operador de quem tá na do ponta, direito, do operador do direito, do do médico, operador técnico, do médico. até do próprio juiz, que às vezes desconhece. Então, essas pessoas, a gente fez um... Mas isso aconteceu porque o paciente foi buscar o medicamento no posto, no hospital? Não, Renato. Teve a negativa, né? Teve a negativa, não é? Isso é que eu estou dizendo. Não? A gente se criou uma fantasia de que a judicialização ela veio para resolver, mas ela está agravando o problema. Ele foi buscar antes de tentar? Um terço dessas pessoas nem pediu para o Estado. E são medicamentos caros. Tratamento de hepatite, como o Sofosbuvir, é um medicamento caríssimo, custa R$900 o comprimido. A gente tem disponível para entregar. O Ministério da Saúde ia arcar integralmente com o custo desse medicamento. A pessoa recebeu por ordem judicial, nunca pediu. A gente é obrigado a comprar fora do programa e o Estado tem que arcar com o custo. Na verdade, ele está atravessando um protocolo. Ele pegou uma porta paralela. E se o médico, ou seja, quem está na ponta, discorda do protocolo, ele tem que buscar, na verdade, quem está trabalhando em cima do protocolo. Sim, tem que buscar a Colitec, né? Tem que buscar a sua sociedade de especialidade, tem que buscar a sua associação para poder exatamente o quê? Discutir quem tem razão. Pessoal, eu preciso chamar um intervalo comercial agora e eu queria avançar um pouquinho mais para nós tratarmos da Câmara Técnica. Ela não está funcionando.
Ela foi criada em 2008, mas nunca funcionou para valer mesmo, né? A Câmara Técnica seria uma formação de médicos especialistas para servirem de subsídio para as decisões judiciais. Nós vamos para o intervalo e até já. Conversas cruzadas aqui na TV Com. O nosso assunto hoje é a judicialização da medicina. O ano de 2015 encerra com um gasto de cerca de 250 milhões de reais, fruto de ações na justiça por demanda de tratamentos, medicamentos, próteses na saúde estadual. É disso que nós estamos tratando hoje aqui. Em 2008, Dr. Rafael, foi criada a Câmara Técnica de Medicamentos para auxiliar nas decisões. Então a ideia seria justamente, né, cada médico em sua especialidade, imagino, né, para servir de subsídio para o magistrado tomar a sua decisão. Exato. Não funcionou? O que aconteceu especificamente, ela teve várias etapas. Ela, como Câmara Técnica, é bom até para poder explicar para o ouvinte, para o telespectador, ela foi criada dentro da Associação Catarinense de Medicina, que faz parte do terceiro setor, ou seja, uma associação da sociedade civil. E nós já antevendo, porque realmente esse problema que estamos discutindo hoje, janeiro de 2016, ele vem acontecendo e se repetindo sistematicamente desde o início dos anos 2000, com essas cifras aumentando sistematicamente. Eu lembro que em 2010 a cifra era de 100 milhões. Olha só. Né? Chegaríamos aos 100 milhões em 2010. E é uma preocupação. Se comentou a questão de que o médico é o iniciador da demanda. Então, o advogado é o primeiro juiz, mas eu diria assim que, junto com o primeiro juiz, o médico, muitas vezes, porque essas demandas, na maioria das vezes, são relacionadas, então, a produtos médicos, ele é o iniciador. A Câmara Técnica, ela teve um problema de como se relacionar, então, com o Estado, seja ele o executivo, seja ele o judiciário. Porque é um serviço, ele precisa, você envolve hora homem, você envolve hora técnica. Exatamente. Quem é que ia pagar a conta? Questão financeira. O trabalho porque, do médico. Terceiro setor, organizado, né, a sociedade civil organizada, a gente trabalha com orçamentos curtos e relacionados especificamente aos nossos estatutos. Assim, então, quando se cria uma Câmara Técnica que vai prestar serviços, né? Seja em análise de análise de acurácia, análise de eficiência, análise de custo-benefício, isso na verdade vai trazer custos e que não conseguimos alcançar a melhor maneira de fazer com que esses custos fossem então divididos pelos envolvidos, vamos dizer assim, nessas demandas judiciais. Chegamos a trabalhar com o Ministério Público, que, né, hoje não está nessa mesa, mas trabalhamos com o governo do Estado, tentamos trabalhar, mas fomos muito reivindicados como peritos. E uma Câmara Técnica, ela não serve como perícia, porque nós não estamos avaliando casos concretos, nós estamos avaliando exatamente aquilo que se repete, aquilo onde você tem que tomar atitudes preventivas ou mesmo assumir o custo administrativo estadualmente, mas uma demanda muito maior. Você não pode trabalhar em cima de caso concreto. Quer dizer, ninguém quis pagar essa conta. Exatamente. O Estado pediu para o Judiciário pagar, o Judiciário disse que não era com ele. E é importante entender o seguinte, assim, o que nós conversamos, vemos que nessa gestão especificamente, a Secretaria de Estado de Saúde tem se organizado nesse sentido, já vem se organizando sistematicamente, mas o que é importante é que haja uma percepção de que se uma demanda está acometendo de 10% a 15% do teu orçamento, ela precisa ter uma importância do ponto de vista estratégico de gestão de 10% a 15% da tua capacidade. Então, assim, a questão de você realmente instrumentalizar, porque eu vejo que as demandas judiciais, elas têm essa fase inicial em que está envolvido o médico, ou o primeiro advogado, ou a defensoria, seja ela da União, agora do Estado, mas assim, tem a questão do paciente. Existe uma fase processual, que aí sim são os juízes, né, os magistrados. Sim. E existe uma fase pós-processo, que é onde a gente vai ter que analisar esses números. Isso não vai acabar.
Isso vai continuar acontecendo e a gente vai ter que continuar lendo esses números e fazendo os ajustes. Isso é necessário para a saúde do sistema. Não, pois não. Nós tivemos outras tentativas e no país inteiro há algumas alternativas para se tentar discutir essa questão da judicialização, internalizar inclusive no sistema. O Rio de Janeiro é um exemplo, acho que o Dr. Daniel teve. É uma câmara técnica de discussão interna dentro do SUS, porque muitas vezes, e de uma experiência que nós tivemos de várias rodadas de negociação na Justiça, a gente verifica que os técnicos do SUS assentem com determinada medicação para determinado caso, só que eles não podem dar. Então, nós criamos um grupo de trabalho, isso lá por 2010, 2011, aqui no estado de Santa Catarina, capitaneado pela Justiça Federal, enfim, pela Defensoria Pública da União, a Prefeitura, o Estado. Todos nós sentamos para criar uma Câmara de Negociação Administrativa. Ou seja, sentaríamos se o Estado, se os técnicos assentirem que tem que dar medicação, senta, faz o rateio. Não foi adiante porque a União faz não o rateio, participava. exatamente, faz o rateio, porque o seguinte, o problema é que o Estado de Santa Catarina não pode chegar e dizer assim como o Estado de São Paulo fez, a propósito. O Estado de São Paulo pegou alguns medicamentos, Herceptin, Avastin, Espiriva, que eram os mais judicializados, e disse assim, eu tiro do meu bolso e pago. Mas Conseguir comprar melhor. Eu vou conseguir comprar melhor, eu faço sozinho. Só que o Estado de Santa Catarina, acredito que por uma dificuldade financeira, não é um Estado de São Paulo, né? Ele não consegue fazer isso só. E teria que ter a coparticipação da União. Nós fomos à União buscar a coparticipação do Ministério da Saúde e tivemos a resposta de que em acordo judicial o máximo que se poderia chegar era R$1.000. Ou seja, eles não querem, e a bem da verdade se mantém numa certa distância, embora projetem todo o sistema público de saúde. Então, olha a perspectiva que nós temos. É conveniente para a União. Claro. A União, ela se afasta, ela deixa de padronizar determinado medicamento, os estados e os municípios vão ter que agir. Inclusive, isso é uma das principais bandeiras dos médicos, né? E os sindicatos médicos é um que capitaneou essa briga há mais de 3 anos já, pela regulamentação, finalmente, da emenda constitucional de 2019, que está aí há mais de 2 décadas sem uma regularização, e o Congresso Nacional simplesmente cruza os braços. Porque já pensou, se fosse regularizado, ia mais do que dobrar o investimento da União atual em saúde. Sem dúvida. Qual não acontece nunca. Qual é a perspectiva que nós temos aí de um amparo técnico para decisão jurídica, né? Tem alguma perspectiva? A gente vê conversar, eu acho que o doutor Daniel pode explicar um pouco melhor, são essas associações, porque esses modelos buscados em outros estados, e também até recomendações mesmo do Conselho Nacional de Justiça, né? Existe em Santa Catarina a atuação da Comesc, que é um comitê, né, estadual dessas demandas judiciais, que visa exatamente o quê? Colocar esses atores sentados para que a gente consiga ver quais as medidas que realmente podem surtir mais efeito. Mas onde é que funciona esse... Aqui a gente tem uma boa notícia ainda. Ali em novembro, a Secretaria assinou um convênio com o Tribunal de Justiça e em dezembro começou a funcionar o NAT, que seria um núcleo de assessoramento técnico. O NAT é um órgão dentro da própria Secretaria de Estado da Saúde, composto por profissionais da área médica, né? Aí não só médico, mas farmacêutico, enfermeiro, nutricionista. E funciona da seguinte maneira: chegou uma ação judicial, distribuída no Tribunal de Justiça. Hoje a gente tem um projeto piloto funcionando com uma vara de São José e uma vara de Palhoça. A partir do momento que essa ação ela é distribuída, o NAT recebe um e-mail e já avalia o processo e faz um parecer técnico. E esse parecer, ele contém uma série de informações que, para o magistrado, elas são essenciais para... Mas o parecer, ele vem de profissionais ligados ao Estado. Ainda não tem médicos nessa Câmara. Ainda não tem médicos. Pois é, mas a parte farmacêutica que já negou administrativamente. Não, mas, Gabriel, é uma série de informações que essas informações elas são públicas, estariam disponíveis para consulta. Mas é uma parte interessada na ação. Uma das partes Exatamente. Eu acho que isso aí eu acho uma compreensão equivocada do funcionamento do NAT. Porque o NAT ele é imparcial, tanto que o primeiro parecer do NAT foi favorável. Era uma criança que tinha diabetes, precisava de uma insulina, a equipe avaliou e disse tem que fornecer.
E o próximo passo desse NAT, esse ano, a gente vai mandar um projeto de lei para a Assembleia, autorizando o Procurador do Estado a fazer acordo nesse tipo de ação. O NAT avaliou, tem que fornecer, a gente vai fornecer. Bom, eu preciso chamar um intervalo, desculpa, mais uma vez, eu preciso chamar um intervalo para nós voltarmos em instantes com as considerações finais. Até já. A judicialização da saúde, nosso assunto hoje no Conversas Cruzadas. O ano de 2015 terminou com um gasto ou investimento em saúde fruto de ações judiciais por demanda de medicamentos, tratamentos, próteses no Estado, na ordem de 250 milhões de reais. Esse é o nosso assunto hoje. O senhor havia pedido a palavra agora há pouco? Não, era só para continuar o assunto em respeito ao NAT, que nós estávamos conversando aqui agora, que de nada adianta, ou talvez se torne pareceres um pouco conflitantes, quando um médico da rede pública ou não prescreve um determinado tratamento com um determinado fármaco e quem está no NAT é um farmacêutico, que tem uma análise um pouco diferente por vezes, né? Ou uma análise assim abrangente e epidemiológica da questão. O médico ele está tratando um caso específico, então às vezes pode gerar conflito aí de entendimento. E aqui é bom deixar claro que ainda não tem médico nesse NAT. Essa equipe, que por enquanto é composta por farmacêuticos, e até a minha preocupação é deixar isso bem claro, ele não vai avaliar a conveniência da prescrição médica, ele vai organizar as informações para o magistrado poder avaliar. Esse medicamento, bom, a gente já sabe que esse medicamento ele é adequado por causa do paciente. Aqui a gente não vai entrar nessa discussão. Certo. Esse medicamento ele é padronizado ou não é? Ele está disponível em que lista? A Conitec avaliou? Por que o Ministério da Saúde não incorporou? Tá, Penem? É uma série de informações que ela só vem a qualificar a decisão do magistrado sem entrar em conflito com a decisão. Tem médico também no NAT? A gente já está selecionando os primeiros médicos. Tá. Por enquanto é farmacêutico e... Sim, farmacêutico, nutricionista e enfermeiro. Tá. Bom, é um princípio já, né? É um princípio. Vejo como assim a Associação Catarinense de Medicina, que congrega as sociedades de especialidades médicas, ela vai continuar trabalhando sistematicamente para ver a melhoria do sistema. Quando tivermos medicamentos que têm que ser incorporados, vamos lutar pela incorporação. Quando virmos também a má prática, nós vamos chamar a atenção. Essa é a questão. É claro que existem as determinadas instâncias para isso. O que a gente não pode realmente é fazer de um núcleo de avaliação realmente um primeiro filtro para tentar barrar e tentar, vamos dizer assim, com isso melhorar o orçamento ou facilitar a gestão de uma determinada secretaria. Então, acho que isso prejudicar a concessão do medicamento daquele que está não se pode perder, né? E assim, aqui fica também uma avaliação positiva de que o trabalho está sendo feito. E assim, até o trabalho bem feito tem que ser parabenizado. Então, assim, a iniciativa foi tomada. Então, alguém perfilhou essa análise, essa primeira análise, que a princípio é uma análise que vai dar subsídio para o juiz poder fazer o seu primeiro julgamento. Agora, foi dito agora há pouco, né, na verdade, no início do programa, que o Brasil, né, nós temos o Sistema Único de Saúde, que é universal, integral, e só o Reino Unido tem igual, é isso? Mas aí a diferença é que lá eles já têm todos os serviços básicos de infraestrutura, é uma sociedade muito mais igualitária, renda per capita maior, enfim. Será que o SUS é algo que é intocável ou algum dia entrará no debate algo como exigir uma cobrança mínima, um seguro, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que a gente estaria retrocedendo uma conquista constitucional, né? Então, assim, ele precisa ser aprimorado. Eu não acredito que assim os seus valores, os seus princípios básicos precisem ser modificados. Existem várias discussões nesse sentido, né? Nós estávamos até antes de começar o programa discutindo, eu e o doutor Daniel, sobre essa questão de que em algum momento realmente a universalidade, a integralidade, ela precisa ser avaliada exatamente para poder colocar a equidade necessária. Então, quer dizer, pessoas mais desprovidas precisam de mais atenção, que as pessoas são diferentes nas suas necessidades.
Agora, do ponto de vista prático, eu vejo que atentar contra esses modelos nesse momento seria até de uma temerosidade institucional muito grande, porque esse é o sistema que foi conquistado e ele tem que ser defendido. E tem um outro ponto também, assim, o sistema é muito mais amplo do que uma assistência farmacêutica. Exatamente, que é um problema específico, né? Digamos, do que uma consulta, um exame, Exato. que hoje são os problemas. Então, ele envolve desde liberação de licença, incorporação de novas tecnologias, enfim, são vários pontos. Então, a gente tem um problema numa parte do ponto e que merece correção, e que está sendo judicializado e que eu acho que o processo de construção de soluções estão sendo construídas. A questão que eu acho bastante interessante lembrar é que sempre se cita a Constituição garante integral e universal, mas parece que as pessoas terminam de ler o artigo antes de ler garantido mediante políticas públicas de saúde. Ou seja, por que a gente tem que fazer política pública? Porque não tem condições de levar adiante um sistema que é previsto para atender a todos, atendendo a cada um de acordo com o que é melhor no caso concreto. Não, o que é melhor para todo mundo? O que a gente pode pagar se a gente está numa casa com 5 filhos? O que a gente pode pagar para os 5? Ou a gente vai escolher um para tratar melhor do que os outros? Pessoal, nós estamos aí sobre a hora. Eu queria agradecer a presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, em especial a sua companhia. Você pode mandar uma sugestão de assunto, qual é o tema que você gostaria de ver em debate aqui no Conversas Cruzadas. Mande a sua sugestão no nosso WhatsApp, o código é 48, o telefone 9188 40 44. Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Tchau!